O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A tecnologia criou um mundo paralelo e invisível, o ciberespaço. Na internet, as pessoas são internautas, as conversas são abreviadas e os relacionamentos à distância ganharam imagem e som. O mundo de possibilidades oferecido pela rede nos fascina, mas também oferece graves riscos. São golpes, ameaças, discriminação. Se para nós adultos todo cuidado é pouco, imagine para uma criança. Será que pais e professores estão preparados para orientar filhos e alunos? Que tipo de crime pode ser cometido pelas redes sociais e como evitar que as crianças fiquem expostas à ação dos bandidos? Esse é o tema do Plural de hoje. Pedofilia, pornografia infantil, cyberbullying. Esses são alguns exemplos de crimes virtuais mais comuns envolvendo crianças e adolescentes. Vítimas, muitas vezes, da inocência, os menores são seduzidos por estranhos. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos sobre a Tecnologia da Informação e da Comunicação, o CETIC, revelou que 40% das crianças entre 5 e 9 anos usam a rede de computadores sozinhas, sem a supervisão dos pais. 21% dos responsáveis declararam que não fazem nenhum tipo de restrição ao filho. Em contrapartida, 25% dessas crianças dizem já ter sentido algum tipo de medo ou perigo enquanto usavam a internet. Será que não falta um pouco mais de atenção dos pais nessa área? Nós vamos conversar sobre esse assunto com o psicólogo e mestre em educação pela UFPR, Marcos Meyer, e com o delegado Demetrios Gonzaga, do Núcleo de Combates aos Cybercrimes. Muito obrigada pela presença de vocês. Prazer estar aqui. Delegado, quais são os crimes mais comuns que envolvem crianças e que chegam até a delegacia? Geralmente são crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Mas nós não deixamos também de considerar a questão do cyberbullying e a questão também desse exibicionismo exagerado até, que muitas vezes, pela falta de acompanhamento dos pais, acaba resultando em crimes bem mais graves. O senhor tem alguma espécie de estatística sobre esses casos que chegam à delegacia? Em números, a gente poderia traduzir? Poderíamos afirmar com certeza que cerca de 35% das ocorrências envolvem crianças ou adolescentes, tanto na condição de vítimas como na condição também de participantes de alguns desses delitos. Que tipo de ação as crianças têm na internet, exposição, informação que eles colocam que pode colocar em risco não só a integridade deles como crianças, mas também de toda a família? Eu diria que a grande incidência de participação em comunidades de relacionamento sem o acompanhamento dos pais tem, digamos, favorecido, tem facilitado a atuação dos criminosos na medida em que eles começam a disponibilizar informações que seriam a princípio de caráter sigiloso, aquelas que nós não informamos diretamente a ninguém, elas acabam colocando. Muitas vezes fotos de locais onde estuda, onde frequenta as suas horas de lazer, onde literalmente convive com a família, mostram patrimônio, locais de viagem, anunciam quando estarão fora, onde estarão, e essas informações evidentemente são coletadas pelos criminosos que acabam montando os dossiês para fazerem os acompanhamentos. Essas denúncias acabam chegando na delegacia através da própria família? De que forma que chegam? Chegam através da família, chegam muitas vezes através de solicitações do próprio Ministério Público ou outros órgãos, e ainda quando nós, desencadeando alguma investigação, acabamos nos deparando com alguma situação anormal e acabamos literalmente perseguindo esse trajeto para descobrir a origem. Professor Marcos, pela sua experiência na escola, o senhor também é professor, além de mestre em educação, né? Dá para perceber o comportamento das crianças, eles ficam mais vulneráveis a essa questão da internet por inocência, por falta de orientação dos pais? É falta de orientação, com certeza, né? Tem criança que, por exemplo, como o delegado está falando, se expõe demais, tem criança que já coloca nas redes sociais que vão passar a família inteira um mês na Europa, um mês nos Estados Unidos, na Disney, sei lá onde. Aí o que acontece? Quem está mal intencionado já sabe, opa, essa família vai estar um mês fora, essa casa vai estar totalmente livre para a gente fazer o que a gente quiser. Então, é o tipo de informação boa, né? Não precisa dizer onde, quanto tempo vai ficar, pode até depois colocar alguma foto ou outra de uma viagem,
Apesar disso, já está dando informação que a viagem foi uma viagem de alto custo, então esse tipo de informação é desnecessária. Outras crianças, por falta de orientação, colocam fotos da intimidade do pai, da mãe, sem maldade, mas colocam achando que é brincadeira. Não sabem que colocou na internet é o mundo inteiro que está vendo. Então, uma vez um pai veio falar para mim que um amigo dele ligou para ele e falou assim: ô cara, você está tomando cerveja de cueca? Opa, o que está acontecendo? Daí ele foi ver o Facebook do filho, o filho passou na sala, ele estava deitado no sofá de cueca, tomando uma latinha de cerveja, o filho achou engraçada a cena, tirou foto com o celular dele e já pôs no Facebook. Então, está expondo a intimidade, por quê? Por falta de orientação. Não é uma criança maldosa que quer sacanear... Inocente, não quer sacanear o pai, quer brincar com o pai. Mas não entende que isso vai para o mundo inteiro, não é só no círculo de amigos. Então, esse tipo de orientação a gente precisa dar constantemente para as crianças e adolescentes. A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber como as pessoas percebem o risco da internet para as crianças. Acompanhe. O que a senhora acha das crianças usando a internet? Eu acho muito perigoso. Sem a fiscalização do adulto, sim. É muito complicado, a criançada acaba achando um jeito de entrar em tudo e acessar. Está digitando, procurando alguma coisa, aparece N coisas no Google mesmo, né? Podem estar encontrando alguma coisa ruim dependendo do site no qual elas naveguem. Aí cabe aos pais ficarem mais atentos, né? Como minha filha já foi procurar uma vez jogos de meninas e apareceu coisas absurdas. Mas, por outro lado, não existe mais um mundo sem comunicação, né? Não tem como privar as crianças disso. Essa é a minha opinião. Mas, assim, perigo real não vejo, entendeu? Tem que ser de vez em quando, deixar, mas ficar sempre atento. É difícil, mas é necessário. Que tipo de perigo essas crianças podem encontrar na internet? Todo tipo de perigo, droga, tráfico de criança, abuso sexual. Colocar informações da família, informações dela mesmo, entrar em contato com pessoas perigosas. A questão da pedofilia, a própria pornografia, né? As crianças já estão muito avançadas, elas ouvem as conversas, elas sabem onde buscar, entende? Então é preciso sempre ser supervisionado por um adulto. Qual o limite que a senhora dá com relação a isso? Aí eu deixo assim meia hora, uma hora, daí fico de olho, depois, para não pegar vício, né? Não viciar. Em relação, por exemplo, ao Facebook, ela tem tempo para entrar, 1 hora, 2 horas e sempre com o bate-papo desativado. Sempre num horário que eu possa ver, 1 hora, 2 horas. Tem que ter o limite. Ensinar os sites que são seguros para serem acessados. Agora, em relação a jogos do computador mesmo, coisas baixadas, eu deixo mais à vontade, né? Fazer um controle da onde eles abrem, qual site que eles abrem, como é que eles usam, qual o tempo de uso dessa internet também. E estar verificando no histórico também, caso a criança venha acessar sozinha. Isso é preciso, por uma questão de cautela, né? Não só um controle dos pais, mas também a orientação dos pais para que essa criança entre no mundo virtual, mas faça de uma forma que seja saudável para ela. Porque isso é muito importante, porque senão eles deixam do colégio e vão para a internet. E eles não vão conseguir nada de bom nisso aí. Deu para perceber que a opinião ali é unânime, todo mundo acha perigoso, mas isso, pelo jeito, não se reflete dentro de casa ou até dentro da sala de aula, né? Por que será que os pais acabam fechando os olhos para esse perigo? Muitos pais acham que se está dentro de casa está seguro, né? E essa impressão é bastante grande. Antigamente a gente se preocupava se o filho saísse de casa. Vai na rua, será que vai conhecer crianças do mal? Aquela coisa toda, né? Agora a gente pensa assim, está em casa, não tem problema. E aí que existe um problema. Tem uma ilustração bem interessante que é o seguinte: imagine que na rua da casa onde você mora abriu uma livraria. Com uma das salas dessa livraria só tem pornografia, a outra ensina como fazer bombas, a outra ensina como cometer suicídio, e a outra tem todo tipo de pornografia, pedofilia e tal. Então, essa é a livraria. E ela tem acesso livre para qualquer criança, pode entrar qualquer tipo de criança. Imediatamente a comunidade ali ia fechar essa livraria, não iam deixar absolutamente ninguém entrar nesse lugar. Agora, o que está acontecendo? Essa livraria está dentro da sua casa, é a internet.
é aberta para qualquer um, qualquer criança entra em qualquer tipo de sala, qualquer tipo de site, e nós não estamos achando que é problema. Claro que é problema, e o problema é grave, nós temos que acompanhar essa criançada. Tem algumas dicas, mas mais para o final a gente conversa de como agir para que a gente proteja melhor essas crianças. Tá certo. Delegado, o senhor comentou que existem algumas crianças ou adolescentes que acabam burlando também as regras dos pais, né? Tem muito acesso de crianças e adolescentes durante a madrugada? Tem. Inclusive, nós temos feito muitas palestras aí para alguns estabelecimentos que têm demonstrado interesse em conscientizar tanto pais quanto filhos acerca desse problema. E a gente tem feito enquetes em determinadas ocasiões e tem descoberto que muitos desses adolescentes, eu diria que pelo menos 40% deles, esperam os pais dormirem para depois eles ligarem os equipamentos e começarem a se conectar. Não raras vezes também já questionamos acerca deles terem sido interpelados por algum estranho durante a madrugada, e isso chega a uma média de quase 5% deles que são procurados por estranhos. Geralmente os casos incidem mais com as crianças ou com os adolescentes? Eu diria que a grande maioria vai entre os adolescentes, porque esse desenvolvimento mesmo leva a um grau de curiosidade. O inconformismo me parece até um pouco mais agressivo também nessa fase. Então, em virtude, às vezes, de uma mera discussão, coisa pequena, talvez, para nós, mas para os adolescentes não, eles acabam procurando a internet ou as comunidades de relacionamento como um canal de extravasar, de colocar opiniões, exteriorizar mesmo o sentimento, aquilo que eles estão sentindo. E aí eu diria os lobos de plantão, os criminosos, aproveitam dessa fragilidade confessada, tentam se aproximar como se fossem oferecer algum tipo de apoio, oferecer um ombro amigo, um ombro virtual amigo, e acabam literalmente conquistando a confiança. Os pedófilos, por exemplo, eles não agem literalmente em uma só ação, eles vão conquistando aos poucos. Nós temos casos de adolescentes, por exemplo, que, estabelecendo amizades, forneceram a imagem simplesmente do rosto. E é só isso que ele pediu no primeiro contato. Depois ele diz assim: trabalho com empresas que selecionam manequins para trabalhar, inclusive na Europa, gostaram da tua foto, e aquela conversa ao longo do tempo vai possibilitando essa aproximação maior, ao ponto em que ele literalmente começa a pedir que a criança comece a se despir em frente às câmeras. Isso seduz principalmente as meninas, ou principalmente as meninas, até porque essa propaganda toda da possibilidade de uma carreira no exterior, de modelo, de manequim. Nós sabemos aqui no Brasil, nós temos jovens que se projetaram no mundo sério, profissional, que chegaram a altos lucros nesse campo, e elas começam a sonhar com isso também. E a partir delas disponibilizam, até o ponto em que a coisa fica tão agressiva que algumas garotas foram forçadas, ameaçadas, que acaso não tivessem algumas práticas em frente às câmeras, o sujeito ia disponibilizar para todos os conhecidos, porque ela já tinha passado ao longo dos meses informações onde trabalhava, onde estudava, e ele tinha tudo isso. Internet e rendimento escolar seriam duas coisas incompatíveis? A gente fala sobre isso no próximo bloco. O Plural de hoje está falando sobre crianças e adolescentes na internet. Não é de hoje que os professores lutam para conter a vontade que os alunos têm de dar aquela espiadinha no celular durante as aulas. O avanço tecnológico e os atrativos que eles trazem parece deixar essa missão cada dia mais difícil. Dados de 2010 mostram que 60% das crianças usam celulares. Existem mais de 260 milhões de celulares no Brasil, que estão nos bolsos de homens, mulheres e crianças. O aparelho já faz parte do dia a dia dos pequenos, que jogam jogos, ligam, mandam mensagens, ouvem música e acessam a internet. Por causa destas distrações, essa escola em Curitiba proibiu o uso dos dispositivos no ambiente escolar, desde que eles se popularizaram. A proibição do celular é em função de auxiliar a dinâmica da escola e até o bem-estar das próprias crianças. Então a gente coloca para os pais e sempre veio colocando, então a aceitação é tranquila. Claro que sempre tem uns 2 ou 3 que se estressam por conta disso. Mas a aceitação é tranquila por quê? Porque minimiza os problemas na escola.
minimiza a situação de bullying, minimiza a questão de perder a atenção na aprendizagem. Nas reuniões anuais com os pais, a escola explica o porquê da proibição. Os alunos também concordam e apoiam a decisão da instituição. A gente não ia ser interessado nas aulas que os professores, e também a gente só ia ficar brincando e ficava jogando nos celulares. Se pudesse mexer em celular durante as aulas, muita gente não prestaria atenção na aula e tinha notas baixas, podendo reprovar e, vamos dizer, quando crescer, não ser uma daquelas pessoas que desejaria ser. Apesar das críticas, cada vez mais crianças têm dispositivos móveis. Uma pesquisa do IBGE concluiu que entre 2009 e 2011 houve um aumento de 12,6% no número de crianças entre 10 e 14 anos que têm celulares. Esta nova geração está completamente imersa na era digital. Por isso, a escola tenta aliar as novas tecnologias com o ensino convencional. A gente colocou quadros interativos, a gente tem muita aula preparada fora, trabalhamos a questão de vídeo, escola, algumas coisas nesse interim, porque as crianças precisam disso. Mas se você falar de tecnologia pura, não é só isso. Você tem que retroceder algumas coisas, fazer trabalho de campo, ter algumas coisas antiquadas funcionando junto. Faz 2 anos que a escola tem os quadros interativos, que são usados em todas as disciplinas. Eles são uma vantagem para os professores e para os alunos também, que aprendem melhor. A internet ajuda porque ela tem um monte de respostas e também tem brincadeiras que a gente faz para jogar joguinhos interativos que ajuda a gente a ir bem nas matérias. Que você brinca estudando, que fica até melhor, que você se diverte um pouco estudando. Professor Marcos Meyer, é assim mesmo, as crianças acabam levando o celular para a sala e é difícil conter. É verdade, inclusive levando em nome dos pais, né? Os pais permitem, os pais que compram, os pais que pagam os créditos. Então, os pais estão apoiando essa prática do uso do celular. Agora, a escola ela precisa, sim, proibir o uso do celular em sala de aula. Claro que não vai proibir na saída da aula, no recreio, isso aí não há essa necessidade. Mas durante as aulas é necessário, porque muitas vezes o professor está dando uma explicação, está dando o seu melhor ali na frente e o aluno lá mandando mensagem um para o outro, não está nem aí prestando atenção. Aí depois o que acontece? O aluno não entende a matéria, o professor que precisa levá-lo para a recuperação, mais trabalho de novo, fica defasado. Então é uma série de problemas pelo nível de distração que o celular causa. No entanto, eu passei uma situação uma certa vez bastante engraçada. Tocou o celular de um adolescente dentro da minha aula, durante a minha aula. Aí eu disse para o adolescente, daqui que eu atendo. Era o pai do menino, querendo combinar horário para pegar, não sei aonde. Daí eu falei, o senhor está atrapalhando a minha aula. Mas por que o senhor atendeu? Porque o senhor está atrapalhando a minha aula. Daí ficou famoso isso na escola, nenhum celular mais tocou na minha aula. Só que tem um problema quando a gente faz isso sem o apoio do regimento escolar. Se um professor vai lá, toma o celular do aluno e diz, só entregue para o teu pai, o pai pode sim entrar na justiça pedindo danos morais, porque o filho foi humilhado publicamente e tal. Aí o professor diz, mas é norma da escola. Está registrado, está no regimento escolar. Então a dica para os professores é, construam um regimento escolar que preveja todo esse tipo de situação. E aos pais a gente precisa sempre orientar que precisa obrigatoriamente fazer com que esse aluno desligue o celular. Entrou na sala de aula, desliga, só vai ligar depois quando acabar as aulas. Aí é um jeito mais fácil de evitar qualquer tipo de problema. Doutor, o senhor acha que com a tecnologia que os celulares trazem hoje, né, um mundo de infinidade de opções para os alunos, para as crianças mexerem, além dos jogos, tem acesso à internet, tornou mais difícil controlar aí o avanço dos cybercrimes? Olha, eu diria que sim, mas é literalmente algo inevitável. Esse avanço tecnológico é algo do qual nós não podemos fugir. E, na verdade, os filhos têm evoluído nesse avanço, mas os pais estão ficando estacionados. Essa questão de que os pais, eles têm esse hábito, meu filho é um hacker, mas eu não entendo nada. Isso é um grande erro. Afinal de contas, se precisar, por exemplo, fazer um levantamento acerca dos sites, dos espaços virtuais que foram visitados pelos filhos, eles sequer sabem manusear os equipamentos.
eles não sabem o que acontece e não têm conhecimento de absolutamente nada que foi feito, mesmo durante a madrugada. É inevitável, eu diria, não tem como você querer tolher essa questão do uso dos aparelhos, até porque hoje é muito comum, nós já vemos, começaram com aqueles iPods pequenos e tal, hoje os filhos já querem tablets, tá? E nós temos crimes, por exemplo, que acontecem em virtude do grande conhecimento dos criminosos. Eu já tenho falado diversas vezes que o criminoso, quando ele tem conhecimento profundo, ele consegue inclusive ativar microfones e webcams desses aparelhos. Muitas imagens são capturadas a partir dali. Tivemos problemas sérios já em colégios, em Curitiba, por exemplo, onde os jovens se recolheram dentro de um determinado banheiro de um colégio aqui de Curitiba e eles literalmente promoveram lá a tirada de fotografias de cenas de intimidades e coisas dessa natureza, que depois, através do sistema Bluetooth, circulou em todo o colégio, até a hora que parou, por exemplo, na mão de um adulto, e aí sim foi rastreado e identificado como praticante. Notícia, né? Virou notícia, porque literalmente se traduz em pedofilia. Ele transmitiu um adulto, já era de conhecimento público, que era um adolescente, uma menina acho que de 13 anos e 2 garotos de 14, e passando aquilo através da internet. Está dentro do enquadramento legal do nosso ordenamento jurídico e é previsto literalmente como pedofilia, você facilitar ou promover essa distribuição. A mera produção já dá para fazer um enquadramento. Professor, o senhor imagina que tenha uma idade certa para uma criança começar a usar essas tecnologias? Eu acho que quanto mais tarde, melhor, mas o que está acontecendo hoje é o contrário, né? Tem crianças que não sabem escrever, não sabem se comunicar direito, mas já estão com uma habilidade enorme com esse tipo de equipamento, tablet, os celulares, os smartphones e tal. Então, a dica que eu daria para os pais é: as crianças precisam desenvolver coordenação visomotora, ou seja, pular, correr, brincar, fazer bagunça, montar predinhos, derrubar as pilhas. Esse tipo de brincadeira desenvolve a criança em uma série de aspectos. Cuidado, organização, planejamento, equilíbrio, tudo isso faz então com que o cérebro da criança se acostume com essas habilidades. Se a criança ficar estática, parada, sentada num sofá e unicamente é o dedo que está mexendo, nós temos uma perda muito grande em todo esse desenvolvimento. Então, vale a pena a gente deixar o mais tarde possível o uso do celular e similares. Mas, se for necessário trazer antes, ou se a criança já estiver utilizando, tem que haver uma limitação de imediato. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as crianças fiquem no máximo 2 horas por dia na frente da televisão, monitores, celulares ou qualquer outro tipo de equipamento. 2 horas no máximo por dia. A gente sabe que só na TV a nossa criança está em média 3 horas e 50 minutos a média. Então a gente já está com um problema, o problema já é grave. Isso desenvolve na criança uma postura que em psicologia a gente chama de postura passivo-aceitante. Aquela criança que fica parada recebendo tudo, mas ela não cria, não imagina, não constrói. Aí o que acontece? Vai para a escola com a mesma postura. Aí ela espera que o professor dê o resumo, passe a matéria e explique. Quer dizer, todo o trabalho é o professor que tem que fazer. Ele não estuda por conta própria, não faz lição, porque ele acha que é muito trabalho. É muito massa, é muito palha isso, né? Eles deixam que o professor... E o Google já sabe tudo também, né? E o Google sabe tudo, então deixa que o professor se vire, o professor que faz todo o trabalho. E a gente sabe que a aprendizagem real só acontece quando o aluno se envolve. Agora, como é que ele vai se envolver? Se ele está muito acostumado a esperar tudo pronto por causa dessa postura passiva-aceitante. A gente tem que fazer um corte, tem que colocar uma limitação de uso e fazer essa criançada praticar esporte, brincar, fazer teatro, música, qualquer outra atividade que saia do monitor. E saber dosar também até que ponto, porque é uma ferramenta importante, né? E a gente tem exemplo de uma criança que usou essa ferramenta de uma forma positiva, a Isadora, em Santa Catarina, né, que começou a falar dos problemas da escola pública lá e, enfim, ganhou fama pelo Brasil inteiro como uma boa forma de usar a internet. É uma criança, né, 13 anos. E é interessante, né? Porque a Isadora, ela copiou, na verdade, um comportamento de uma menina, se não me engano, inglesa, que fez a mesma coisa. Fez um site e começou a publicar os problemas que estavam acontecendo na escola. Repercussão mundial, milhões de acessos, e ela ficou famosa com isso. A Isadora teve, puxa vida, que ideia boa, vou fazer isso também. A ideia é ótima, é excelente, nós temos sim que fazer com que o poder público faça a sua parte, cumpra a sua parte. Depois que a Isadora começou a publicar os problemas da escola, vários problemas da escola foram resolvidos.
Mas o que aconteceu também? Trouxe novos problemas que nem ela imaginava que poderiam acontecer. Então, ameaça para a família, agora está ameaçada de morte. Então, é um tipo de coisa que está acontecendo por quê? Porque a comunidade, a sociedade ainda não está preparada para esse tipo de coisa. Graças a Deus que ela está fazendo esse tipo de trabalho. Mas há necessidade de um outro cuidado que nós ainda não estamos acostumados a ter. E isso envolve a sua área, né, doutor? Isso que está acontecendo com a Isadora pode ser considerado cyberbullying? Pode, literalmente. E, na verdade, a própria questão da ameaça já tem uma previsão legal no Código. É uma consequência imediata, né, pelo fato de, literalmente, denunciar algumas coisas que não se pretendia que viessem à tona. O cyberbullying que geralmente o senhor atende lá na delegacia não é parecido com o da Isadora. Geralmente são agressões mais diretas à personalidade da pessoa, né, física, enfim. O que geralmente chega ou não chega muito esses casos à delegacia? Nós podemos até comemorar aqui no estado do Paraná, até pelo fato de ser uma unidade mais antiga, nós tivemos uma redução significativa desses casos de bullying. Nós já não tem uma incidência tão grande. Nós começamos investigando Orkut, pacotes que nós fazíamos de quebra de sigilo de Orkut e fomos elucidando aqueles casos um atrás do outro. E, é claro, na medida em que os pais também são chamados para acompanhar os filhos, para prestar esclarecimentos, essa coisa toda corre através das escolas. Poxa, aquilo lá não deu certo e tal. A polícia acabou chamando, meu pai foi chamado, agora alguns até estão respondendo a indenização por danos morais, porque se os filhos não pagam essa indenização, os pais acabam pagando. Para os adolescentes, sempre tem a questão do Estatuto da Criança e Adolescente, mas os pais pagam em dinheiro pelos danos morais que eventualmente tenham sido causados. Essa notícia vai correndo, e é o que eu digo, essa questão das palestras, de chamar a sociedade, chamar os pais, chamar alunos para terem consciência do que é que tem sido feito em termos de elucidação de casos, provocou assim, um impacto significativo aqui no Paraná, tanto é que a redução foi bastante alta nesse sentido. Mas nós temos problemas ainda hoje com, digamos, com o uso indevido da imagem, pega lá foto, aquela questão, fica disponibilizando fotos, ele pega a imagem, cria um outro perfil dentro de uma comunidade, um perfil falso, onde começa a tecer alegações, comentários acerca da conduta, dos hábitos desse aluno, e isso tudo acaba literalmente se caracterizando num crime, muitas vezes de difamação, de injúria, de calúnia. São fatos que acabam chegando ao nosso conhecimento, nós temos que fazer a apuração. Marcos, o cyberbullying poderia ser considerado uma extensão daquilo que já acontece dentro de sala de aula? O cyberbullying potencializou a maldade de algumas crianças, alguns adolescentes, né? Porque tem a possibilidade do anonimato. Então, como o delegado falou, cria um perfil falso. Quem é que vai saber quem que fez, quem que construiu? Mas incomoda pra caramba, porque aí se um adolescente cria um perfil falso para atrapalhar um terceiro, esse terceiro fica sem saber quem é que está atacando, quem é que está difamando, quem é que está fazendo tudo isso. É muito terrível esse tipo de situação. Muitas crianças abandonam a escola porque estão sendo humilhadas publicamente por causa da internet, porque o cyberbullying está aparecendo. Então, a gente tem que orientar os pais, orientar as famílias, né? Orientar as crianças, os professores, os funcionários, tem que estar todo mundo sabendo e combatendo o cyberbullying. Se a gente só fizer uma comunicação via professor, pessoal, não faça um cyberbullying. Mas os alunos nem sabem bem o que é isso, nem sabem as consequências. Não sabem nem que os pais é que vão ter que pagar pelos crimes que eles estão cometendo. Tem que sentir o peso da responsabilidade para entender que as consequências são graves. É isso mesmo. E tem um detalhe importante nisso que você frisou. O pessoal não se preocupa com as consequências do cyberbullying. Geralmente elas se voltam contra a vítima, é afetada por isso, acaba abandonando a escola, não quer mais partir para o convívio social envergonhado com o que acontece, mas existe uma forma mais grave em que essa vítima acaba se voltando contra quem praticou esse ato. Nós temos 2 casos significativos, aí, a chacina do Realengo, no Rio de Janeiro, que aquele sujeito, depois de 2, 3 anos que estava fora da escola, ele sentava na calçada, ali no meio-fio, ficava olhando para a escola e matematizando como é que ele ia devolver aquelas agressões que ele tinha sofrido. E temos na Alemanha o caso do Tim Kretschmer, que veio à escola, anunciou inclusive na internet, a Alemanha buscando evoluir, criou um sistema que eles não querem fazer o controle desses dados, das conexões, e aí o que acontece? Ele vem na internet, na noite anterior, e anuncia, amanhã eu vou na minha escola armado. Tá? Anotem a cidade, Vinenda. Ele foi literalmente, anunciou um dia antes, foi na escola, matou 12 alunos e 3 professores, todos com tiros na cabeça.
Puxa. Brincadeiras de mau gosto que chegam a esse ponto. Pois é, você não sabe a que ponto chega o ser humano na hora de reagir a uma agressão dessa natureza. Como reconhecer uma atitude criminosa no mundo virtual e como evitar que isso afete as crianças? Esse é o nosso assunto no próximo bloco. Que tipo de orientação você dá para o seu filho na hora de usar o computador? Reconhecer a abordagem de um bandido na internet não é tão simples. Os pedófilos, por exemplo, costumam se aproximar das crianças com cautela, até que adquirir confiança e, mais tarde, fotos íntimas. Depois, a fase da sedução vira uma ameaça sem limites. O problema é que os filhos nem sempre revelam o que está acontecendo para os pais e nem sempre percebem o perigo. A nossa equipe de reportagem foi conhecer duas meninas que acessam a internet todos os dias. Acompanhe. As amigas Bruna e Amanda têm 11 anos e estudam juntas em um colégio de Curitiba. Mas a amizade delas vai além dos perímetros da escola. À tarde, as meninas se juntam para fazer o dever da aula e se divertir na internet. A gente conversa também pelo MSN, pelo Facebook. Gostamos de ver vídeos e jogar. Pode ser usado para fazer uma pesquisa. Pode estudar pela internet também. Apesar delas gostarem de usar a internet, os pais colocam alguns limites para as meninas ficarem online. No máximo 1h30 por dia e nada de adicionar pessoas estranhas nas redes sociais. Minha mãe não deixa conversar com ninguém estranho. Ela fala que é perigoso, que eu tenho que tomar cuidado com essas pessoas. Assim. Fala que tem que se dedicar mais ao estudo e menos à internet, porque a internet pode prejudicar às vezes. Bom, ali as meninas demonstraram que sabem um pouco, pelo menos, dos riscos da internet, que os pais dão uma certa orientação. Geralmente, as crianças estão sabendo desses riscos ou desconhecem? Desconhecem, porque a gente fala para as crianças assim, cuidado, não aceite nenhum estranho. Aí uma menininha de 10 anos, linda, querida, meiga, tal, pede para ser amiga. Aceita ou não? Ela pensa assim, não é estranha, não oferece perigo, mas ela não sabe que por trás dessa imagem de uma menininha de 10 anos tem um homem, tem um pedófilo que criou esse perfil falso. Então é muito perigoso realmente e as crianças não têm esse filtro para perceber a maldade no outro. E aí essa menininha, entre aspas, começa a contar coisas dela. E daí a menina que recebeu ela como amiga pensa assim, puxa, ela gosta das mesmas coisas que eu. Óbvio, né? O pedófilo tem todas as informações sobre o que as crianças gostam. Ah, ela gosta da mesma coisa que eu, ela se diverte como eu, então ela é como eu sou. E aí começa uma amizade bem forte, bem íntima, e aí a criança começa a dar informações de si mesma, onde vai, o que faz, o que gosta, e isso é um perigo bastante grande. As crianças não têm essa maldade, elas são muito ingênuas para perceber esse tipo de perigo. Então a gente tem que acompanhar sempre. Acho que uma regra básica assim, para os pais, que evita, já começa a evitar qualquer tipo de problema, é o seguinte, se teu filho tem Facebook, tem participa de qualquer rede social, primeira regra, a tua senha tem que estar à disposição dos pais. Daí, mas isso é invadir a privacidade? Não, é cuidar. Agora, você não precisa invadir a privacidade. Você diz, filho, vem cá, abre aí o teu Facebook, abre aí a tua rede social. Deixa eu dar uma olhada aqui nos amigos. Ou seja, você faz junto com o seu filho para ele não se sentir invadido. Então, você está fazendo junto, mas é importante que se faça. Outra questão é assim, computador tem que estar num lugar público na casa. Não pode estar fechado no quarto do filho. Porque se o filho tem o poder de fechar com a chave o seu próprio quarto, aí ele visita o site que ele quiser. Por quê? Porque ele não tem medo. Ele não está pensando assim, meu pai vai ver, minha mãe vai ver. Então é melhor que seja público. Mas o computador já está no quarto do meu filho. Então a regra é o seguinte, porta escancarada. Se tiver computador ligado, porta escancarada. E combinem já de antemão que tipo de consequência vai ter se não tiver a porta aberta totalmente. Então, alguns detalhezinhos parecem pequenos, mas já começam a proteger os filhos.
Doutor, como que funciona esse processo de abordagem desses bandidos na internet? Como que eles escolhem as crianças? Como que eles chegam até elas? Olha, eles literalmente fazem as pesquisas e descobrem a partir das comunidades de relacionamento. Hoje nós já sabemos que quadrilhas, São Paulo, Rio de Janeiro, passam o dia inteiro monitorando essas comunidades e buscando acesso, buscando amizades. Quem inicia numa comunidade de relacionamento tem poucos amigos. E aí, nesse afã de aumentar esse volume de amigos, ele começa a aceitar todo tipo de convites. Cada conexão que ele abre, ele vai abrindo uma série de outros desdobramentos para outros contatos. Por exemplo, no Facebook, você tem alguns ajustes que te permitem que você possa configurar para que o novo amigo não consiga enxergar os demais. E isso é importante, porque se estiver aberta essa configuração, ele vai abrindo o leque e vai desdobrando, não tem como. Isso é inevitável. Nós temos que considerar que a questão da falsa identidade é o primeiro passo que um criminoso dá. Então, mesmo quando a criança ou o adolescente pensa que conhece quem está conversando com ele pode mesmo assim estar falando com a pessoa errada. Por quê? Porque o criminoso ele faz um dublê da tua identidade. Ele pega a tua foto do Facebook, copia e faz uma nova. E vai se apresentar como tal. Se você pesquisar, por exemplo, o nome, não é impossível, não é nada difícil, aliás, você encontrar por um nome várias pessoas com o mesmo nome, mas com fotos diferentes. Então, o criminoso se vale disso. Um dos pedófilos que agiu aqui no estado do Paraná criou uma série de problemas até ser encontrado, exatamente o fato de ele conseguir quebrar senhas de Hotmail. Quando ele quebrava as senhas, ele entrava na conta das adolescentes, descobria quem eram os outros contatos, e a partir dali ele quebrava a senha de mais um contato. Ele fazia o contato com a terceira, se identificando como fosse uma amiga. E ele dizia para ela, olha, vi uma foto, vi uma filmagem tua nua aí no teu quarto. Como era uma amiga que conhecia de escola, ela acreditava. Mas eu tenho um outro amigo que é hacker que pode te ajudar. Ele era a amiguinha dissimulada, ele era o hacker que ia ajudar e ele era o criminoso, o pedófilo que capturava as imagens ao mesmo tempo. 3 computadores, 3 conexões, uma mesma pessoa induzindo a outra a essas práticas. São muito espertos e conseguem dominar essas ferramentas com facilidade. Exato. A gente falou bastante aqui da importância da família participar dessa fase na vida das crianças para evitar esse tipo de problema. Para a polícia, qual que é a importância da participação da família e da escola? Teria que ter uma parceria mais firme? Eu diria que é fundamental. Primeiro, a questão do diálogo dos pais com os filhos. Os pais têm que estar próximos. E eu digo que a minha situação mesmo como pai serve como, digamos assim, um referencial, porque as conexões dos meus filhos eu sempre estou acompanhando, sempre estou conversando. Tecnologia, tablets, as coisas dessa natureza, sempre põe aquele adesivinho em cima da webcam para não ficar aberto, porque a gente sabe que os criminosos, se quiserem, conseguem abrir os microfones e as câmeras. Essa questão da evolução wireless em casa, a gente sempre tem essa preocupação, claro, o computador não deve ficar num canto, ali num local isolado, mas daí o pai vem e coloca wireless em casa, para que todo mundo possa acessar através dos dispositivos portáteis. Por isso que quando, às vezes, ele acorda de madrugada, vai lá olhar se as crianças estão bem no quarto, tem uma luzinha acesa embaixo da coberta, porque ele está conectando embaixo, não é isso? Então, o diálogo franco e direto entre pais e filhos é fundamental. Essa aproximação entre as escolas e os pais também é fundamental, mas os pais têm que dar valor a isso, porque a gente percebe muitas vezes que fazemos as palestras, invariavelmente, palestras para as crianças e para os adolescentes, sempre os auditórios estão lotados. Nós nos propomos a retornar num outro dia, no período noturno, que é o de mais fácil acesso para os pais, e não raras vezes nós nos deparamos lá com 15, 20 pais. Palestras eu já vi até com 5 pais que foram assistir, quer dizer, eles acham que está tudo bem, como o Marcos falou no começo da entrevista, eles acham que o filho está dentro de casa, está tudo tranquilo, está tudo sob controle. E é aí que literalmente Essas palestras são tanto em escolas públicas como privadas? Sim, sim. E eu diria até que é importante que as escolas, principalmente as escolas públicas, usem os equipamentos que têm para chamar os pais a essas escolas e conscientizá-los, através dessas palestras, dos problemas, como eles acontecem. Como eu disse, comunidade mais antiga, nós já impulsionamos mais de 25 mil casos. Nós temos experiências de todo tipo, dos crimes mais simples até os mais complexos. E sempre mostramos as ocorrências, os resultados, as investigações, mostramos literalmente que nós chegamos, nosso índice de acerto é 100% na origem das conexões.
temos diversas, milhares de pessoas que foram responsabilizadas. E isso chama a atenção também do adolescente que costuma brincar na internet, porque lá nós mostramos que quem vai pagar a conta ao final são os pais. Às vezes o pai vai ter que vender um carro, vai ter que vender algum bem maior lá para pagar a indenização de danos morais. Isso aí existe uma média de valor para essas indenizações ou varia muito? Eu já vi indenizações de 12 até 35 mil reais aqui no Brasil inteiro. As decisões já têm sido reiteradas nesse sentido. Para criança existe medida socioeducativa. Eu costumo perguntar, inclusive, tem prisão para criança? Não, tem. Se for um caso extremamente grave, com extrema violência, que levou, quem sabe, até a morte de alguém, pode sim levar ao recolhimento desse adolescente durante um determinado tempo, até como uma medida socioeducativa. O senhor comentou também que geralmente os casos chegam à delegacia quando já está no estágio avançado, né? As crianças demoram para contar para os pais o que está acontecendo, estão sendo ameaçadas, chantageadas e demoram para se abrir. Por que será que os filhos têm dificuldade de contar para os pais o que está acontecendo? É porque normalmente na conversa a outra pessoa mal intencionada já diz assim, contei para o meu pai e levei uma surra. Daí a criança já pensa, não vou contar também, porque vai que eu apanhe. Então, são muito espertos e vão criando esse distanciamento. Agora, a gente precisa, com os nossos filhos, fazer o seguinte, dizer para os filhos, filho, você pode dizer qualquer coisa para mim, dizer exatamente tudo o que está acontecendo, explicar para o filho e dizer assim, eu não vou te punir, não vou te bater, mas você precisa contar tudo. Então, a criança tem que ter a liberdade para falar. Se a gente disser assim, se eu descobrir alguma coisa, você vai ver, aí a criança nunca vai abrir a boca, nunca vai falar. Nós temos que ter uma parceria com os nossos filhos de tal forma que essa intimidade promova a liberdade de falar. E aí nosso filho fica seguro, e não com as ameaças que a gente vai fazer de punição. Então a ameaça de punição inibe a liberdade da criança de falar. Temos que evitar esse tipo de posição. A escola ajuda, né? Porque a escola convive diariamente com a criança, várias horas do dia, consegue perceber quando alguma coisa estranha está acontecendo? Pois é, eu estava dando uma palestra sobre bullying numa escola e aí um professor falou assim, professor, se a gente for se preocupar com isso, a gente nem dá aula. É como se dissesse, não, é mais um trabalho para nós professores. É verdade, é mais um trabalho. Agora, vai levar todos os 200 dias letivos esse tipo de trabalho? Claro que não. A gente pode gastar uns 10 minutos, uns 15 minutos, de vez em quando, para mostrar para as crianças, para orientar as crianças que tipo de comportamento elas devem ter em relação ao bullying, em relação à pedofilia, em relação a qualquer tipo de perigo que a internet possa trazer. As escolas que têm um melhor resultado no combate ao bullying são aquelas que usam a tecnologia para a aprendizagem também, ou seja, elas não demonizam a tecnologia, porque tem escola que diz aqui todo mundo não tem celular, a gente proíbe notebook, proíbe tablet, ou seja, proíbe qualquer tipo de tecnologia, mas daí não orienta como usar. Por quê? Porque ela própria não usa. Então a gente precisa sim usar, a tecnologia veio para ficar, mas a gente precisa usar de forma consciente, de uma forma sábia, orientando os nossos alunos como fazer. Então a escola sim tem responsabilidade nisso. Para a polícia, que tipo de informações, de orientações seriam importantes deixar? Olha, eu diria que o principal é que os pais literalmente se conscientizem dessa necessidade do diálogo próximo, dessa parceria. Isso é fundamental. A polícia ela não vai resolver um problema que está ali dentro de casa, que está acontecendo dentro de casa. Ela vai solucionar a consequência desse final infeliz que venha a acontecer. Tem que conversar, tem que ser parceiro, tem que trocar ideia, tem que mostrar os riscos que isso representa e que, principalmente, eu tenho dito para os adolescentes, ele pode ser que ele não seja o alvo principal do ataque, do criminoso, daquele que está montando os dossiês. Pode ser que seja o pai, pode ser a mãe, pode ser um outro irmão. Então, eles tomem muito cuidado com isso, conscientizem, não ponham informações, não disponibilizem, não vulnerabilize a família. Não fique postando fotos, por exemplo, com uniformes, com o brasão do colégio, dizendo onde é que estuda. Isso tudo vai alimentar os criminosos que inevitavelmente vão partir depois para sequestros ou até para coisa mais grave. Antes de encerrar, eu separei aqui algumas regras que as pessoas costumam seguir para orientar os filhos. Queria ver se vocês apoiam ou não. O professor já falou que deixar o computador em um lugar público na casa, como na sala de estar, é importante. Acompanhar o histórico do computador, sim ou não? Tem que acompanhar o histórico, sim. E dá para fazer também junto com o filho e perguntar, que site é esse? Por que você entrou nisso daqui? Então, fazer junto com o filho para não ficar aquela coisa de perseguição. Estabelecer um horário fixo de uso. Principalmente o horário de término de uso, né? Então, o delegado falou que tem família que vai dormir, o adolescente fica no computador. É um absurdo isso, né?
Aí o que acontece? O adolescente dorme pouco, não fixa a aprendizagem, vai mal na escola, tem uma série de consequências. Culpa do quê? Culpa da ausência dos limites. Bloquear algumas páginas. Olha, eu sempre digo, nós trabalhamos com ciências exatas e para quem tem interesse, quem tem conhecimento, isso não gera uma dificuldade. Eu diria que para o usuário comum ele vai resolver, mas existem outras N possibilidades e o adolescente ele é expert nisso, em ficar buscando, em ficar pesquisando. E, literalmente, uma hora ou outra ele acaba encontrando uma maneira, uma outra forma dele conseguir. Existe ainda a possibilidade, é o que eu digo, essa questão do wireless hoje vai dificultar muita coisa. Redes abertas, disponibilizadas em todo local, isso vai facilitar para o adolescente. Então, ele vai partir para outras iniciativas. Melhor de tudo, é o que eu digo, a origem da solução do problema está no diálogo. Se ele tiver um bom diálogo, tiver uma boa conscientização, o garoto vai assimilar, a garota vai assimilar isso, vai aprender, vai entender e vai colaborar, inclusive, na hora que detectar alguma coisa anormal. Existe algum endereço na internet, alguma fonte de informação que vocês querem deixar aqui de dica para os pais acessarem, talvez uma cartilha? Eu tenho uma série de videozinhos de uns 5 minutos, mais ou menos, sobre educação de filhos. Podem entrar já direto no YouTube, por meu nome, ou no meu site, www.marcosmeyer.com.br. Delegado. Nós não temos ainda um site, um espaço virtual. Já solicitei, inclusive, eu acredito que já devem estar se mobilizando no sentido de disponibilizar um site para essas orientações. Mas, a princípio, eu diria, por enquanto, os pais acompanhem, compareçam, vão a essas palestras, participam das palestras, inclusive, que o Marcos está passando por aí, que tem muita informação importante. Eu acompanho muito o teu trabalho também nas entrevistas, porque são informações consistentes e que literalmente ajudam se os pais estiverem prestando atenção. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui e pela participação. Legal. Obrigado. O Plural de hoje fica por aqui, mas você pode rever essa e outras edições na nossa página na internet. Participe também com sugestões e críticas sobre a nossa programação. Até a próxima!